Muito bom dia, meus irmãos. É com muita alegria e gratidão que a gente inicia aqui mais um estudo bíblico, né, da nossa escola bíblica dominical. É muito gratificante, né, estudar a Bíblia com os irmãos nesse domingo pela manhã, tá? Independente aí de qual horário você esteja assistindo, né, esse vídeo da escola bíblica, que com certeza vai ficar gravado. Então, independente de você estar assistindo no domingo às 8 horas da manhã, ou no domingo à tarde, à noite, ou qualquer outro dia da semana, eu tenho certeza que isso que nós vamos estudar hoje, essa lição de hoje, vai ser muito importante para a sua vida, tá? Então, seja muito bem-vindo. Convide aí as pessoas da sua casa, se você mora com alguém, com sua mãe, seu pai, seus filhos, é, seu cônjuge, né, seu marido, sua esposa. Convide as pessoas aí da sua casa para se juntar com você agora nesse momento, para a gente aprender coisas valiosas, né, coisas muito importantes aqui para a nossa fé, né, para a base da nossa fé, né? Vocês vão já saber aí qual é o tema do estudo de hoje, tá? E antes da gente falar aqui a respeito do tema, né, do nosso estudo desse domingo, da nossa escola bíblica dominical, eu gostaria de estar orando com você, tá? Então, nesse momento, feche seus olhos, se concentre, esqueça qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa que esteja lhe preocupando, que esteja lhe angustiando, nesse momento entregue tudo nas mãos de Deus, né, nas mãos do nosso Senhor, para que você possa focar 100% nesse estudo, né, para que você possa se concentrar 100% naquilo que a gente vai estudar e discutir aqui nessa manhã, tá? Então, vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai querido, Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando da tua palavra, compartilhando do teu amor com os meus irmãos nesse momento, Pai. Que cada vida, cada pessoa que assistir, ó Pai, a essa lição, possa sair daqui mais edificado, possa sair daqui com mais certeza da fé que tem no Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos orientar nesse momento, possa nos guiar nesse momento, para que nós possamos aprender e ouvir a Tua voz em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento aqui eu vou mudar, né, a tela da apresentação para que você possa acompanhar, tá? Alguns slides aqui para facilitar o seu entendimento, facilitar a sua compreensão, tá? Então, o que nós vamos falar hoje aqui, o tema que nós vamos discutir hoje aqui são os princípios batistas, né? Nós vamos conhecer desde os princípios universais, né, que todos os batistas creem, até também os princípios que são mais específicos da nossa Convenção Batista Brasileira, tá? Então nós vamos dar uma pincelada, vamos passar por todos esses princípios, e não só pelos princípios batistas, mas também pelos princípios, né, de todas as denominações evangélicas, né? Não os princípios de todas, né? A gente não vai entrar a fundo nos princípios de todas, mas a gente vai falar aqui de 3 princípios, você vai já ver, nós vamos falar aqui de 3 princípios que são comuns a todas as denominações que são ditas evangélicas, tá? Então a gente vai falar rapidamente desses 3 princípios e depois a gente vai entrar especificamente nos princípios, né, que são comuns aos batistas, tá? Aquilo que nós cremos. E qual a importância da gente falar sobre isso? Qual a importância da gente discutir sobre isso? A importância é para que a gente tenha mais certeza, né, daquilo que nós cremos, para que a gente tenha mais base, até base bíblica mesmo, para defender, né, a nossa fé, defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, tá? Então, alguns desses princípios aqui talvez você já conheça, talvez você já saiba, e alguns outros talvez você ainda não sabia, tá? Mas de qualquer forma, todos esses princípios que a gente vai falar aqui vão ser aí muito valiosos para a sua vida,
tá? Então, como eu falei aqui no início, né, quais os assuntos que nós iremos abordar aqui nesse estudo? São os princípios básicos da Reforma Protestante, né, onde esses princípios básicos, eles são comuns, como eu falei lá no início, eles são comuns a todas as denominações que são ditas evangélicas. Então, assembleianos, batistas, presbiterianos, todas essas denominações, né, que vieram da Reforma Protestante, então elas creem e seguem, né, esses princípios que a gente vai falar aqui mais à frente. O segundo ponto são os princípios batistas universais, que todos os batistas, né, do mundo inteiro creem nesses princípios. E o terceiro ponto são os princípios batistas da CBB, Convenção Batista Brasileira, tá? Que a gente vai falar também mais à frente. Então, desde já, é importante a gente diferenciar aqui três coisas. É importante a gente diferenciar princípios, doutrinas e práticas, tá? Os princípios, que é isso que a gente vai estudar aqui, é a primeira base, né? Digamos, é o início de tudo, né? O princípio é algo que rege o que vem mais na frente, que são as doutrinas, né? Então, as doutrinas, elas são regidas pelos princípios, tá? Então, o princípio, digamos assim, é o que rege o acreditar, né, ou o comportamento de uma determinada comunidade. Então, esses são os princípios. A doutrina é algo que é imutável, né? As doutrinas são imutáveis. Então, você tem doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina da Trindade. Então, são doutrinas que provêm da palavra de Deus, né? Provêm das Escrituras e que elas são imutáveis, assim como a palavra também é imutável, tá? Então, você não pode ver uma doutrina que hoje fala uma determinada coisa e que amanhã fala o oposto, fala uma coisa totalmente diferente, né? Você não vai ver nenhuma doutrina, uma doutrina bíblica, né, que tenha base bíblica, que hoje fale, por exemplo, que Jesus é Deus e amanhã fale que não é, né? Então, a doutrina não é assim, a doutrina é imutável. Mas a gente não vai falar de doutrina aqui nesse estudo, a gente vai falar só dos princípios. Eu já estou diferenciando aqui no início para você entender, tá? E a terceira coisa que eu falei, que são as práticas elas sim podem ser mutáveis, né? De acordo com a cultura, de acordo com o contexto. Então, você vai ver em diferentes contextos, em diferentes tempos, práticas também diferentes. Mas o importante é que essas práticas sigam os princípios e sigam também as doutrinas bíblicas, tá? Então, por exemplo, a igreja deve prestar culto de luz acesa ou de luz apagada. Tem igrejas que ficam com a luz acesa, outras que apagam as luzes na hora do culto. Isso são práticas. Outra prática, por exemplo, né, você vai em algumas igrejas, lá as pessoas têm uma tendência maior de se expressar, né, por meio de palavras, por meio de expressões, né, tem uma tendência maior digamos assim, de se manifestar na hora do culto. Já em outras congregações, em outras comunidades, as pessoas não têm essa tendência, né, não tem essa cultura. Mas isso não é uma doutrina e nem um princípio. Isso é só uma prática. E a prática pode ser mudada, né? O importante é que a prática esteja de acordo com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, tá? Então, por exemplo, é certo pintar as paredes da igreja de preto, é certo, sei lá, mudar os bancos de madeira por umas cadeiras mais confortáveis, né, por umas longarinas, por exemplo. Então, isso são práticas, são coisas que não ferem nem os princípios e nem as doutrinas, né? Então, elas variam, as práticas variam de acordo com o contexto, de acordo com a cultura de cada comunidade local, né, de cada igreja local, tá? O importante é que cada uma dessas práticas não atropele, né, não passe por cima
de nenhuma doutrina bíblica, né, de nenhuma doutrina que seja reconhecida e aceita como uma doutrina bíblica, e nem por cima dos princípios. Tá? Então, entrando aqui no nosso primeiro ponto, que são os princípios básicos da Reforma Protestante. Tá? Os princípios básicos da Reforma Protestante são 3, que eu coloquei aqui para vocês. Justificação pela fé, supremacia das Escrituras Sagradas e sacerdócio de cada crente. O que é a justificação pela fé? Lembrando que esses princípios aqui, tá? Esses princípios básicos da Reforma Protestante, que eu já falei lá no início, mas eu vou só frisar aqui, repetir, para ficar bem fixado aí para você. Esses princípios básicos da Reforma Protestante são princípios comuns não só dos batistas, mas de todas as denominações que vêm da Reforma Protestante, tá? Todas as denominações que são ditas evangélicas. Então, esses 3 princípios são comuns a todas as denominações, seja batista, assembleiano, presbiteriano, qualquer uma dessas denominações, tá? Então, primeiro princípio, a justificação pela fé. Esse princípio aí, basicamente, ele fala que a salvação vem por meio da confiança e aceitação de Jesus como Salvador e pela total entrega da nossa personalidade a Ele. Ou seja, a salvação ela vem única e exclusivamente da fé. E esse princípio ele é baseado tanto na carta de Romanos como na carta de Coríntios, né? Então, Paulo fala lá por diversas vezes que nós somos justificados pela fé. Então, qualquer denominação, qualquer comunidade que aceite, por exemplo, a caridade, aceite as obras, aceite qualquer outra coisa, falando que alguém vai ser salvo, né, vai ser justificado por meio dessas coisas, seja da caridade, seja das obras ou de qualquer outra coisa que seja, essa denominação, essa comunidade não pode ser dita, né, não pode ser aceita como uma comunidade evangélica. É uma outra coisa, né? É uma outra denominação, é uma outra eles seguem outros princípios, tá? Mas as denominações que são evangélicas, né, que é aquilo que a gente se denomina, nós acreditamos que a justificação é pela fé e que as obras elas são um resultado da fé. Elas não causam, né? Aliás, as obras elas são um resultado da salvação. Elas não produzem a salvação, elas são um resultado. Então, a partir do momento que alguém é salvo, né? Digamos, é salvo, redimido, né, por Jesus, entrega a vida a Jesus, a partir desse ponto, a partir desse momento, a pessoa é justificada, né? Então, pela fé, não por obras. E a partir desse ponto também, a partir da sua justificação, ela passa a produzir boas obras como um resultado e não para ser salvo, né? Mas como um resultado da sua salvação. E o segundo ponto aqui é a supremacia das Sagradas Escrituras, né? As Escrituras são inerrantes quanto ao seu conteúdo, ou seja, não existe erro nas Escrituras, não existe erro na Bíblia, né? Então esse é o segundo princípio, né? É isso que a gente crê. E são infalíveis nas suas profecias, ou seja, a gente acredita que todas as profecias que tem na Bíblia, né? Tudo que é falado na palavra de Deus vai se cumprir, né? Em um determinado tempo, que algumas coisas já foram pré-estabelecidas e algumas coisas a gente não sabe em que tempo vai ser exatamente, mas a gente crê que vai se cumprir cada uma dessas profecias, tá? E são suficientes quanto à doutrina, ou seja, a palavra não requer que a gente acrescente nada, né? Não requer que a gente acrescente alguma tradição, ou algum costume, ou algo do tipo, né? Então, a palavra é suficiente em sua doutrina,
Ela não precisa que a gente coloque, digamos, um parágrafo a mais em algo que ela diz, por exemplo, né? Então, aquilo que está escrito na palavra já é suficiente para servir como base, né? Como doutrina para a gente. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o sacerdócio de cada crente. Cada crente é o seu próprio sacerdote, podendo ligar-se a Deus diretamente por meio da oração ou leitura da palavra. Então, esse princípio diz que cada crente é responsável, né, pelo seu relacionamento com Deus. Cada crente tem essa permissão de se conectar com Deus, sem precisar de um terceiro, né, sem precisar de um mediador. Porque o próprio Jesus já nos fala, já nos garante que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, né? Então, só existe Ele como mediador a partir do momento, né, em que Jesus se sacrificou, né, foi morto e ressuscitou por nós, né? Sofreu ali a morte de cruz, ressuscitou. Então, a partir daquele ponto, a partir daquele momento, cada crente passou a ter o seu próprio sacerdócio, né? Hoje a gente não precisa de um sacerdote para fazer algum sacrifício, para que Deus perdoe os nossos pecados, nem nada disso, né? A gente mesmo pode ir até Deus, orar ao Senhor pedindo perdão, pedir para que Ele perdoe os nossos pecados. A gente mesmo pode levar as nossas orações até Deus, né? Ele nos deu esse livre acesso, sem a gente precisar de nenhum outro mediador, né? A gente não precisa de nenhum líder religioso ou de um pastor, um bispo, nada desse tipo para chegar até Deus, tá? Então, são esses 3 pontos, que são os princípios básicos aqui que a gente viu nessa primeira etapa, né? Que são os princípios básicos da Reforma Protestante. Justificação pela fé e somente pela fé. Supremacia das Sagradas Escrituras, né? Não existe erro na Bíblia e tudo que já está lá, tudo que está escrito na palavra é infalível e já é suficiente. E o terceiro ponto é o sacerdócio de cada crente, que foi aquilo que a gente acabou de falar, tá? Acabou de explicar. Agora a gente vai falar aqui dos princípios universais dos batistas, ou seja, aqui a gente vai ver 7 princípios, tá? Aqui tem 3 primeiramente, mas a gente vai ver mais 4 princípios depois desses 3. Então, no total, são 7 princípios que são universais dos batistas. Então, é comum a todos os batistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O primeiro princípio é o batismo de crentes, ou seja, segundo os princípios, né, dos batistas, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, nós não batizamos pessoas que ainda não professaram a sua fé, né, que ainda não entendem a sua fé. É por isso, por exemplo, que na igreja batista e também em outras denominações evangélicas, né, não se batiza crianças, né, recém-nascidos, crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque eles ainda não têm consciência, né? Eles têm a consciência deles, mas ainda não têm consciência de uma conversão. Eles ainda não se converteram publicamente, digamos assim, para que sejam batizados. Então, nesse princípio do batismo de crentes, o batismo deve vir depois da conversão e confissão pública de fé, tá? Então, é assim que nós cremos, né? É assim que acontece. Primeiro, a pessoa se converte e confessa publicamente a sua fé perante as outras pessoas, né? Perante a sociedade, e depois ela é batizada, né? Então, por isso que a Igreja Batista, né, não reconhece o batismo infantil, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu citei. O segundo princípio é a congregação local e autônoma. As igrejas locais são autônomas e agem de forma independente e democrática, certo? Então, as igrejas locais, elas têm a sua própria autonomia, né?
Não existe uma outra igreja superior, digamos assim, que comande, né, as outras igrejas. Então, cada igreja local, né, estou falando aqui já dos princípios batistas, tá, os princípios que se aplicam à denominação batista, cada igreja local é autônoma e independente. Tá? Então, elas mesmos, as próprias igrejas, né, cada comunidade local tem o seu próprio gerenciamento, tem a sua própria prestação de contas, né? Cada igreja não precisa prestar conta a uma outra igreja maior, digamos assim, a não ser quando a igreja foi plantada, né, e ainda é recente, uma congregação, por exemplo. Você tem a igreja ali principal e que está dando apoio a uma igreja menor, né? Mas mesmo assim, a igreja menor, ela tem a sua própria ali prestação de contas e tudo mais, ela toma ali as suas próprias decisões, né? Uma coisa ou outra ali, um ponto ou outro, que eles solicitam ali um apoio da igreja mãe, né? Da igreja que plantou aquela igreja menor. Mas, aqui de forma geral, as igrejas locais são autônomas e agem de forma independente e democrática. O terceiro ponto, o terceiro princípio aqui batista, universal, né? O princípio universal batista, é o batismo por imersão. Esse princípio aqui, ele demorou ainda, né? Ele teve, digamos assim, um atraso de 22 anos para para chegar a esse princípio aqui de batismo por imersão, né? Os batistas, lá no início de quando surgiu, né, digamos assim, eles não realizavam ainda, né, o batismo por imersão. Eles realizavam o batismo por aspersão, que é um outro tipo de batismo. Então, 22 anos depois, né, eles entenderam que o batismo bíblico, né, o batismo que acontece, segundo os relatos bíblicos, acontecia por imersão. Então, eles passaram a crer nisso como um princípio, que chegou-se a esse princípio aqui, né, do batismo por imersão, que é a forma como todas as igrejas batistas batizam hoje, né? Como que funciona o batismo por imersão? É o batismo em que você é mergulhado, né, por completo dentro d'água, você é imergido, você imerge na água e depois você retorna, né? O batismo, por exemplo, por aspersão, é aquele batismo em que você joga, né, água na cabeça da pessoa, né? Algumas gotas de água ali na cabeça da pessoa. Então, tem outras formas de batismo, né? Não só por imersão. Mas o batismo, digamos assim, que é praticado nas igrejas batistas é o batismo por imersão, tá? Então, o batismo por imersão, ele tem um significado, uma simbologia. Batismo por imersão, quando a pessoa imerge na água, né, quando ela mergulha, aquilo significa a morte daquela pessoa para o mundo, né, para as práticas mundanas, ou para aquilo que ela seguia antes de se converter, né, antes de entregar a vida a Cristo. E quando ela retorna da água, quando ela emerge, aquilo significa, né, a ressurreição daquela pessoa para Cristo, né, para as práticas ali que ela passou a crer depois que se converteu. Tá? Então, a imersão significa a morte dela para o mundo e o retorno dela da água, né, a emersão significa a ressurreição dela para Cristo, tá? Para aquilo que ela acredita já nesse momento, depois que se converteu. Então, esse é o terceiro princípio, batismo por imersão. E aqui estão, né, os outros 4 princípios, que é o princípio da liberdade religiosa, ou seja, nesse princípio aqui da liberdade religiosa, cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Inclusive, essa frase aqui eu tirei lá da própria declaração, né, doutrinária da Convenção Batista Brasileira.
Nós ainda não chegamos nos princípios específicos da Convenção Batista Brasileira, mas esse princípio que é universal, que todos os batistas acreditam, também, obviamente, está lá na Convenção Batista Brasileira. Tá? Então, nesse princípio da liberdade religiosa, cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo a sua própria consciência, livre, né, de sofrer alguma pressão ou opressão de qualquer tipo, né? A pessoa é livre se ela quer cultuar a Deus ou não, né? Ou a forma como ela quer cultuar a Deus, ela é livre para isso, tá? Então é um princípio aqui da liberdade religiosa. O outro princípio é a separação entre a igreja e o Estado, tá? Então, essa história, por exemplo, do Estado laico, né, do Estado ser laico, isso foi uma luta lá da Reforma Protestante, né? Foram os protestantes que lutaram para que o Estado fosse laico, né? Porque antes o cristianismo era a religião ali oficial, né? Passou a ser naquela época a religião oficial do Estado e isso limitava, né? Limita em diversos pontos ali, digamos, o evangelho, né? O cristianismo. Então você imagina se a igreja fosse ainda, né, unida com o Estado, se a igreja tivesse ainda essa união com o Estado. O Estado é quem iria dizer quem seria o pastor, o que seria pregado nas igrejas. Então, a igreja seria submissa, né, ao Estado. Algo que não pode acontecer, porque o evangelho é muito maior do que isso, né? Muito maior do que o Estado, ou do que qualquer outra coisa. Então, a igreja e o Estado seguem caminhos diferentes, segundo esse princípio, porém paralelos. Ou seja, pode haver uma cooperação entre o Estado e a igreja, né? A igreja, por exemplo, presta trabalhos sociais. A igreja recupera pessoas usuárias de droga, né? Leva essas pessoas para a recuperação. A igreja, digamos, distribui alimento, né, nas ruas para moradores de rua, distribui cestas básicas. Então, a igreja é livre para fazer trabalhos sociais, né? E deve fazer. E nisso a igreja está cooperando com o Estado também, né? Além de estar cumprindo aquilo que é a vontade de Deus para a igreja também está cooperando com o Estado. E, em contrapartida, o Estado também pode cooperar, né, com a igreja de várias formas. O Estado pode ceder, por exemplo, sei lá, alguma propriedade para a igreja construir um templo, pode ceder algum espaço para a igreja fazer os seus cultos, né? Como eu já vi, né, igrejas que estavam se formando e tudo mais, e que conseguiram ali algum espaço, alguma quadra de algum colégio público, por exemplo, para se reunir, fazer seus cultos e tudo mais. Então isso é uma cooperação entre o Estado e a igreja, né, e vice-versa. Mas ambos seguem caminhos diferentes, né? Embora possa existir uma cooperação, um não é submisso ao outro, né? Nem o Estado é submisso à igreja, nem a igreja é submissa ao Estado, né? Claro que a igreja segue as leis vigentes, né, no Estado, no país, na nossa cidade e tudo mais. A igreja não vai transgredir as leis, né, desde que não fira, né, digamos assim, a nossa fé, desde que não ofenda aquilo que a gente acredita, ou algo doutrinário nosso, né? Mas se não for o caso, a igreja, né, vai, digamos assim, seguir as leis vigentes no estado, na cidade e tudo mais, né? Porém, isso não significa que a igreja se une, né? A igreja é unida com o Estado, não, são separados. Então, esses são os primeiros dois princípios universais, né, dos batistas. O terceiro é o simbolismo das ordenanças. O que significa isso? Significa que as ordenanças que Jesus deixou para nós, o batismo e a ceia,
nós batistas enxergamos como sendo um simbolismo. A gente não enxerga como sendo um sacramento. Qual a diferença entre essas duas coisas? Um sacramento, por exemplo, seria na ceia você acreditar que ao partir o pão ou ao você estar tomando o suco da ceia ou o vinho que é servido na ceia, você acreditar que aquele pão ou aquele suco se transforma no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, literalmente, você acreditar que está tomando literalmente o sangue de Cristo ou o corpo de Cristo, né, através do pão, isso seria um sacramento, né? Seria algo que seria mais literal. Já o simbolismo, que é o que nós acreditamos que as ordenanças são um simbolismo, né? São um simbolismo. Então, quando nós estamos ali praticando, né, a ceia através do suco, através ali do cálice que é servido e do pão, nós acreditamos que aquilo representa, não que é de fato, mas que representa o sangue e o corpo de Cristo, tá? Então, esse é o princípio, né, do simbolismo das ordenanças. E o quarto princípio aqui, o quarto princípio universal é o trabalho cooperativo. Ou seja, mesmo que cada igreja seja independente, né, como nós vimos aqui no slide anterior, né, aqui ó, congregação local e autônoma, né? Mesmo que cada igreja seja autônoma, seja independente, nós acreditamos, né, é um dos princípios batistas, o trabalho cooperativo. Ou seja, mesmo que cada igreja seja independente, uma deve cooperar com a outra para a expansão do reino. Todos fazemos parte, né, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, cada igreja tem a sua administração, digamos assim, independente, tem a sua gestão independente, mas cada igreja, né, cada comunidade local coopera uma com a outra para o mesmo objetivo, né, que é o crescimento, o engrandecimento do reino de Deus. Tá? Então, são esses aqui os 7 princípios, né, que são universais dos batistas. Tá? Só revisando aqui, batismo de crentes, ou seja, só batizamos pessoas depois que elas já se converteram e confessaram a sua fé, né, publicamente. Congregação local e autônoma, cada congregação age, né, de forma independente e democrática, cada congregação tem o seu gerenciamento próprio. Batismo por imersão, né? A imersão significa a morte para o mundo e a emersão simboliza a nova vida para Deus. Liberdade religiosa, cada pessoa tem o seu direito, né, de cultuar a Deus da forma que quiser, né, segundo o que dita a sua própria consciência, né? A igreja não vai forçar ninguém a obrigar a Deus, aliás, a adorar a Deus de determinada forma. Você está no culto, você é obrigado a dar um glória a Deus toda hora que o pastor falar, por exemplo. Um exemplo aqui, né? Não existe isso, tá? Então, esse é o princípio da liberdade religiosa. Separação entre a igreja e o Estado, né, que a gente explicou aqui. A igreja pode cooperar com o Estado e vice-versa, mas não existe essa, digamos assim, união formal, né, entre os dois, entre a igreja e o Estado, né? Essa dependência, digamos assim, um do outro, né? Existe uma ajuda, uma cooperação entre ambos, mas a igreja e o Estado são duas coisas separadas, duas coisas distintas. Simbolismo das ordenanças. Os batistas não veem as ordenanças como sacramento, e sim como simbolismo, que a gente explicou aqui a diferença também das duas coisas. E o trabalho cooperativo. Cada igreja, mesmo sendo independente, coopera uma com a outra para o crescimento do reino. Tá? E por último aqui, os princípios batistas da CBB, né? Princípios
que são específicos da Convenção Batista Brasileira. Ou seja, esses princípios que nós vamos ver aqui, eles, claro, têm base bíblica, todos eles são fundamentados na Bíblia, tem bases, né, para isso, mas que não necessariamente são princípios que são como os universais aqui que nós vimos, né, como os princípios universais. São princípios que são específicos da nossa Convenção Batista, né, da Convenção Batista Brasileira. O primeiro princípio é a segurança dos salvos, ou seja, segundo a Convenção Batista Brasileira, é aquilo que nós acreditamos, não é possível perder a salvação, tá? E aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu vou me esforçar ao máximo aqui dentro da minha limitação, né? Tanto de conhecimento como a minha limitação humana, mas eu vou me esforçar aqui para tentar explicar isso aqui para você da melhor forma, para que fique claro, tá? Segurança dos salvos. Não é possível perder a salvação. Deus, a partir da sua onisciência, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que haveriam de aceitar a salvação por livre vontade. Ou seja, nós cremos, né, que Deus elegeu aqueles que haveriam de ser salvos, mas não elegeu, digamos assim, porque ele preferia uns e preferiu excluir outras pessoas. Não. Nós temos total liberdade para aceitar Cristo, aceitar caminhar com Cristo, ou não. Entende? Nós temos essa liberdade. Deus nos dá essa opção de aceitá-lo ou de negá-lo. Nós temos essa opção. Porém, ele, com a sua onisciência, ele já conhece todos os corações, já conhece todos nós, não de agora, né? não desse momento agora, mas ele nos conhece desde a fundação do mundo. Então, desde que Deus fundou o mundo, ele já sabe de toda a história, de tudo que vai acontecer. Então, ele já sabe aqueles, né, que vão aceitá-lo como Senhor e Salvador e aqueles que vão rejeitá-lo. Então, aqueles que são salvos, voltando aqui para o princípio, né? Aqueles que são salvos não perdem a salvação, segundo aquilo que a gente acredita, porque a própria palavra nos fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, aqueles que são de fato, de verdade, convertidos, nada pode separá-los do amor de Deus. Nenhuma angústia, nenhuma frustração, nenhuma circunstância, nem nada do que acontece ao redor pode separar aquele que de fato foi salvo, né? Aquele que de fato entregou a vida a Cristo, do amor de Deus. Então, é daí que vem esse princípio, daí que vem essa segurança daqueles que são salvos. Mas aí a gente deve tomar muito cuidado, que ser salvo não é simplesmente você ir na igreja um determinado dia, o pastor perguntar quem quer aceitar Cristo, quem quer, sei lá, entregar a sua vida a Cristo, e você vai lá e levanta a mão e vai lá na frente, né? E o pastor ora por você e tudo mais, e pronto, ali você está salvo, e daquele dia em diante você nunca mais pisa na igreja, você vive sua vida completamente da forma que você quer, e enfim, né, você vive segundo as práticas mundanas, segundo quem rejeita a Cristo. Então, aquela sua conversão, o fato de você ter ido na frente da igreja, né, ter declarado a sua fé ali publicamente, não é o que vai lhe salvar, né? Não significa ali que você de fato foi salvo e se encaixa nesse princípio aqui da segurança dos salvos. Não significa. Agora, se você de fato entendeu, né, se viu como pecador, se viu a sua necessidade de ser salvo por Jesus e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, crê no sacrifício de Cristo para salvar você,
e você vive a partir daquele momento ali, por consequência, né? Não porque você quer, mas porque a partir daquele momento que você creu, Cristo lhe regenerou e ele lhe capacitou para que você pudesse viver segundo alguém que de fato entendeu o Evangelho, né? Segundo alguém que de fato entendeu e a partir daquele momento se converteu genuinamente, né? Então, a forma como você vai viver, resumindo, né, o que eu estou aqui tentando lhe explicar, a forma como você vai viver não é o que vai lhe salvar, mas a forma como você vai viver a partir do momento que você se converte é o que vai testificar, né? É o que vai garantir, ou seja, é como se fosse de fato uma contraprova, né? É o que vai provar, digamos assim, se você de fato, lá naquele momento que você se converteu, se foi algo genuíno ou não, entendeu? Não que você não vá pecar, não que você não vá errar, não que você não esteja sujeito a tentações, mas, segundo aquilo que nós acreditamos e segundo o que a palavra nos garante, aquele que de fato entregou a vida a Cristo, nada mais pode separá-lo de Deus, né? Pode separá-lo de Cristo, né? Mesmo que você sinta em determinados momentos algum desânimo, você, sei lá, esfrie na sua fé, mas você segue crendo em Jesus, né? Você segue crendo que Cristo de fato morreu para te salvar e que você é pecador e necessita dessa graça, dessa misericórdia e tudo mais, né? E mesmo que você desanime e tudo mais, mas você em um momento ou outro acaba buscando a Cristo sempre, né? Se você de fato se converteu genuinamente. Então, por isso que a gente crê dessa forma, né? De que aquele que foi salvo uma vez, aquele que se converteu genuinamente uma vez, não perde a sua salvação. Porque aquele que foi salvo permanece até o final. Aquele que foi salvo permanece até o final. Aquele que foi salvo de verdade, nada pode separá-lo do amor de Deus, como diz a palavra, tá? Então, por isso que a gente não crê que uma pessoa, sei lá, hoje ela se converteu, está salva. Aí, 2 meses depois, ela se desviou. Se ela morrer agora, afastada do Evangelho, ela vai para o inferno, ela não vai ser salva. Isso a gente não sabe. Talvez ela vá, de fato. Mas se ela não for salva, é porque ela nunca foi, entende? É porque ela nunca se converteu de verdade. Naquele tempo onde ela levantou a mão, foi lá na frente e tudo mais, ela não entendeu de fato e naquele momento o coração dela não se converteu de verdade. O emocional dela, a mente dela pode até ter se convencido, mas não se convertido, tá? Então, por isso que a gente crê que se uma pessoa de fato foi salva genuinamente, ela não vai perder a salvação. Expiação universal de Cristo. Vou beber uma água aqui porque já está seco. Estou falando demais, né? Expiação universal de Cristo. Cristo morreu por todos os homens e não só pelos eleitos, tá? Existem algumas crenças e tudo mais que acreditam que, algumas denominações até, que acreditam que Cristo morreu só pelos eleitos, ou seja, por aqueles que ele já sabia que iriam ali aceitar o seu sacrifício. E não é dessa forma que nós cremos. Nós cremos na expiação universal de Cristo, ou seja, Cristo morreu por todos os homens, por todos. E aí cabe a cada homem, a cada pessoa, né, homem e mulher, decidir aceitar esse sacrifício ou não. É como se nós tivéssemos todo mundo preso, né, todo mundo dentro de uma gaiola, por exemplo. Todo mundo dentro de uma gaiola. E a porta estava fechada, né? Nós estávamos
presos, nós éramos escravos. E aí Cristo foi lá com o seu sacrifício e abriu a porta da gaiola. Ou seja, ele morreu por todos aqueles que estavam dentro dessa gaiola. Mas ele não vai obrigar ninguém a sair dela, a voar, né? Digamos assim. Ele não vai obrigar. Ele abriu a porta, mas cabe a cada um decidir aceitar esse sacrifício, aceitar essa ação de Cristo ou não, tá? Morada do Espírito Santo, né? É um terceiro princípio aqui que é específico da Convenção Batista Brasileira, morada do Espírito Santo. Nós acreditamos aqui que o crente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Assim que você se converte, né, e lembrando que a gente falou lá no primeiro princípio aqui, né, da segurança dos salvos, conversão não é somente, né, ir na igreja, levantar a mão e falar lá, né, publicar a fé, dizer que se converteu. Não. É quando você, de fato, né, se converte genuinamente. E isso ninguém vai saber, né? Só você sabe, Deus sabe da sua conversão, né? Se você, de fato, se converteu e acredita nele ou não. Mas nós acreditamos que, a partir do momento em que nós nos convertemos de verdade, genuinamente, nós recebemos o Espírito Santo no ato da conversão. Ou seja, não existe para nós, tá? Nós não cremos dessa forma, de que você vai se converter, você se converteu aqui hoje, e foi de verdade, foi genuíno, e você precisa de um outro ato, né? Por exemplo, de um batismo no Espírito Santo para receber o Espírito Santo. Nós cremos que, a partir do momento em que você se converteu, entregou a vida a Cristo, você passa a ter o Espírito Santo habitando dentro de você, tá? Se você for ler lá em Romanos 8, acho que lá pelo versículo 9, por aí, se eu não estiver enganado, Romanos 8, mais ou menos entre o versículo 9 e o 11, acho que é o 9. Lá diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não pertence a Cristo. Ou seja, se nós, por exemplo, precisássemos, a gente se converte e a gente precisasse de um outro ato, de uma outra, sei lá, de uma outra experiência para recebermos o Espírito Santo, não recebêssemos no momento em que nós nos convertemos, então nós não pertencemos a Cristo até esse ato, né? Até essa experiência, até ser batizado, por exemplo, com o Espírito Santo. Se fosse dessa forma, né? Se nós crescemos dessa forma, isso significaria que nós não pertenceríamos a Cristo até, de fato, passarmos por essa nova experiência, além da conversão, né? Além de nos convertermos, precisaríamos dessa nova experiência para poder ali receber o Espírito Santo e passar a ser de Cristo, né? Então não é assim que a gente crê. Nós cremos, e isso com base na palavra, né? Com base bíblica, de que o crente recebe o Espírito Santo no ato da conversão, tá? Assim que ele se converte, ele recebe, né? Passa a ter o Espírito Santo ali de Deus habitando dentro dele, tá? E aqui, né, o quarto princípio específico da Convenção Batista Brasileira é o princípio da santificação, que significa que nós estamos todo o tempo sendo santificados, né? Nós estamos em todo o tempo sendo aperfeiçoados. Existem duas coisas, existe a regeneração e existe a santificação. A regeneração, a partir do momento que nós nos convertemos, entregamos a vida a Cristo, nós somos regenerados. Ali Ele perdoa todos os nossos pecados, ali nós somos lavados pelo sangue de Cristo, né? E nós somos regenerados, passamos a ser uma nova criatura.
mas a santificação ela é constante até a volta de Cristo, ou até a gente partir, né, para a glória. Então, a santificação, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente está todo o tempo buscando se santificar, ou seja, buscando se parecer mais com Cristo, né? Buscando imitar ainda mais as atitudes de Cristo. Então, a regeneração ela é imediata. Assim que nós nos convertemos, imediatamente nós somos regenerados. Já a santificação, ela começa na conversão, mas ela é constante e progressiva. Ela vai acontecendo dia após dia, tá? E o quinto princípio aqui é a proclamação do Evangelho. Todos os crentes têm a missão de proclamar o Evangelho. Ou seja, o fato de Deus já conhecer aqueles que foram, né, eleitos por Ele, o fato de Deus já conhecer aqueles que vão crer no sacrifício dele, isso não significa, né, não isenta a nós, como igreja, de anunciarmos o Evangelho. Né? Não nos isenta dessa responsabilidade de anunciarmos o Evangelho. Ou seja, o fato é que Cristo se sacrificou, né, por nós, e com aquilo ele deixou a porta aberta para que cada pessoa decidisse aceitar ou não esse sacrifício, certo? Então, cada pessoa tem essa liberdade de aceitar esse sacrifício ou de rejeitá-lo. Mas Deus, pela sua soberania e pela sua onisciência, ou seja, já saber de tudo, ele já sabe quem vai, né, ou quem iria, tanto no futuro, como no passado, como no presente, ele já sabe quem vai aceitar o seu sacrifício, né? E mesmo ele já sabendo disso, isso não isenta, né, não nos tira a responsabilidade de anunciar o Evangelho, o amor de Deus, tá? Então, esses são os 5 princípios aqui que são específicos da Convenção Batista Brasileira. Segurança dos salvos, não é possível perder a salvação. Expiação universal de Cristo, ou seja, Cristo morreu por todos os homens, não só pelos eleitos. Morada do Espírito Santo, o crente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Santificação, nós estamos em constante aperfeiçoamento. Proclamação do Evangelho, todos os crentes têm a missão de proclamar o Evangelho. Ou seja, o fato de Deus já saber quem serão os salvos não nos tira a responsabilidade de anunciar o amor dele, certo? Então, nessa lição aqui, nós vimos 3 tipos de princípios. Só relembrando aqui, foram os princípios básicos, né? Eu vou até voltar aqui. Princípios básicos da Reforma Protestante, que são os princípios que são comuns a todas as denominações evangélicas. Nós vimos aqui os princípios universais dos batistas, que são 7 princípios, né? Os princípios universais dos batistas, ou seja, que os batistas do mundo inteiro creem nesses princípios, creem dessa forma, que são esses 7 princípios aqui. E, por último, nós vimos aqui os 5 princípios que são específicos da nossa convenção brasileira, né? Convenção Batista Brasileira, tá? Então, que Deus abençoe você e eu espero aí que esse estudo, né, que essa lição tenha te abençoado, né, e te edificado bastante, tá? Mesmo com todas as minhas limitações aqui humanas de conhecimento, né, mais aprofundado sobre esse assunto aqui, mas eu tentei aqui me esforçar ao máximo para trazer algo aqui para você resumido, né, e direto ao ponto e que fosse o mais claro possível, né, para que você pudesse entender todos esses princípios aí que nos regem, né, que regem aí a nossa fé e aquilo que a gente acredita, tá?
Então, que Deus abençoe você. Tenha aí um ótimo dia, né? Um ótimo final de domingo aí, o restante do seu domingo, tá? Você possa aproveitar esse dia aí com a sua família, filhos, esposo, marido, esposa, né? Com sua família em geral e as pessoas aí que estiverem próximas de você, tá? Então, que você possa aproveitar isso e buscar, né? Sempre, todos nós, como igreja, possamos sempre estar buscando aí aprender mais sobre Cristo, aprender mais sobre aquilo que nós acreditamos, né? Nós teremos aí agora, começamos, né, desde o domingo passado, a série de estudos, que no domingo passado foi a primeira aula, essa é a segunda. Nós começamos a série de estudos aí sobre a história, né, dos batistas. Então, isso para nós que somos, né, de fato da Igreja Batista, isso para nós é primordial, né? Isso para nós é muito importante. Então, que a gente possa valorizar, né? Valorizar esses estudos, buscar extrair ao máximo daquilo que a gente puder extrair desses estudos e também buscar além deles, né? Além desses estudos. Nós temos aí, por exemplo, o site da Convenção Batista Brasileira, onde lá tem toda a doutrina, né, mais explicada, mais aprofundada, porque aqui não dá para a gente explicar toda a doutrina batista, por exemplo, né, todo o bojo doutrinário batista, porque isso seria levar muito tempo para explicar, mas está todo disponível lá no site da Convenção Batista Brasileira. Você pode acessar, pode ler com calma e entender mais sobre a nossa doutrina, né? Tanto os princípios, que foi aquilo que eu expliquei aqui para você, como também a doutrina como um todo, tá? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.